Você já percebeu que, quando o assunto é dinheiro, duas pessoas podem fazer a mesma coisa e terem resultados completamente diferentes? Uma investe, junta, tenta e, mesmo assim, vive no limite. A outra parece comum, mas constrói uma tranquilidade que ninguém entende. Hoje eu quero começar uma série de 3 vídeos baseada no livro A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. E sim, é totalmente ok falar sobre um livro. A gente vai usar as ideias como inspiração e explicar com as nossas palavras, sem copiar trechos. A proposta do livro não é te ensinar o investimento secreto, nem prometer performance absurda. A mensagem central é muito mais humana. Dinheiro é mais comportamento do que matemática. O que derruba a maioria das pessoas não é falta de inteligência, é falta de margem. É tomar uma decisão grande demais num momento errado e ser expulso do jogo. E o objetivo de hoje é te deixar com uma ideia clara. O jogo do dinheiro é um jogo de permanência. Se você consegue continuar, o tempo passa a trabalhar a seu favor. Se você sai do jogo, tudo para. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, se inscreve. Essa série vai ser bem prática e bem pé no chão. O Morgan Housel começa desmontando uma ilusão comum. A gente olha para histórias de sucesso e acha que aquilo foi só competência, mas quase sempre tem uma mistura de habilidade, contexto e acaso. Isso não é desanimador, é libertador, porque se o mundo é imprevisível, então a sua estratégia não pode depender de um cenário perfeito. Ela precisa funcionar mesmo quando você erra, mesmo quando o mês vem torto, mesmo quando a vida muda. E aí entra a ideia que eu quero cravar nesse primeiro vídeo: ficar no jogo é mais importante do que tentar ser o mais brilhante. Tem um exemplo clássico associado ao Buffett, que o livro usa para mostrar isso de forma simples. A maior força não foi um acerto mágico, foi tempo. Quando você pensa em patrimônio crescendo, muita gente imagina uma linha subindo rápido porque a pessoa é genial. Só que o motor mais poderoso é ficar décadas sem quebrar. Porque o que parece lento no começo vira gigantesco depois, mas só se você ainda estiver lá para ver. O ponto não é idolatrar ninguém, o ponto é entender a lógica. O juro composto é paciente, mas ele exige permanência. E aqui entra uma distinção que muda tudo. Uma coisa é ficar rico, outra é continuar rico. Ficar rico pode acontecer por um conjunto de fatores raros: oportunidade, momento, coragem, sorte. Continuar rico é outro esporte. Continuar rico tem a ver com sobrevivência, evitar riscos que te eliminam, manter humildade, não confundir dar certo por um tempo com estar imune. O livro é quase um lembrete: o mundo não vai te avisar antes de te testar. Então o seu plano precisa ser construído para aguentar testes. É por isso que ele bate tanto na ideia de margem. Margem é o espaço para respirar. É a diferença entre eu consigo aguentar um problema e um problema me obriga a fazer besteira. E aqui a gente precisa ser bem honesto. Muitas decisões ruins acontecem não por falta de caráter, nem por preguiça, nem por burrice. Acontecem porque a pessoa está sem opções. Sem margem, você vira refém do curto prazo. Você vende investimento no pior dia porque precisa pagar conta. Você parcela porque não tem folga. Você entra em dívida cara porque não tem tempo para pensar. E aí o jogo vai ficando cada vez mais cruel, porque decisões tomadas sem margem costumam criar mais falta de margem. É um ciclo. O Morgan também fala muito sobre duas forças invisíveis que andam juntas: sorte e risco. Ele mostra como a gente costuma enxergar só o que deu certo e transformar isso em regra. Mas o mesmo tipo de aposta que fez alguém parecer gênio pode ter destruído outra pessoa que fez algo parecido. Só que essa história não virou capa de revista. A lição prática disso é: não confie a sua vida financeira a uma jogada que, se der errado, te expulsa do jogo. Você não precisa ganhar todas, você precisa evitar a ruína. E o que é ruína na prática? Não é um mês apertado. Ruína é uma decisão ou um compromisso que te coloca num ponto sem retorno, quando você perde a capacidade de escolher com calma. Ruína pode ter cara de dívida cara que cresce sozinha. Pode ter cara de padrão de vida inflado que virou obrigação. Pode ter cara de assumir riscos altos porque agora vai. E o livro insiste num conceito que eu adoro: você precisa de margem de erro, porque o mundo real não respeita planilha.
Sempre existe algo que você não previu. E é exatamente por isso que gente inteligente quebra. Porque confunde modelo perfeito com vida perfeita. O autor conta histórias que deixam isso bem claro sem virar aula chata. Tem aquela ideia do homem comum que acumulou muito versus o executivo que parecia bem-sucedido e caiu feio. A moral não é seja humilde como frase bonita. A moral é: há uma vantagem enorme em ser discreto, consistente e resistente. E há um risco enorme em construir uma vida que depende de tudo continuar dando certo. O mundo muda. A economia muda. A saúde muda. A família muda. Você não controla isso, mas você controla o quanto de margem você tem para atravessar mudanças. Então vamos transformar isso num caminho prático, sem complicar. Primeiro, não confunda ficar no jogo com nunca cair. Você vai cair em alguma coisa. Todo mundo erra. A questão é o tamanho da queda. O livro é quase um manual de como não morrer por causa do próprio ego. Você não precisa ser o melhor investidor do seu bairro. Você precisa continuar. Segundo, crie uma margem que te proteja do acaso. Margem pode ser reserva, pode ser reduzir obrigações fixas, pode ser parar de usar dívida cara como anestesia. O formato muda de pessoa para pessoa. O conceito é fixo. Ter espaço para respirar muda a qualidade das suas decisões. Quando você tem margem, você não precisa ser herói. Você só precisa ser consistente. Terceiro, pare de procurar o investimento perfeito como se isso fosse o segredo. O Housel puxa a gente para uma verdade desconfortável. Muita gente perde dinheiro não por escolher o ativo errado, mas por não aguentar emocionalmente o caminho. Compra na euforia, vende no medo, muda o plano toda hora, se culpa, tenta recuperar rápido e aí toma decisões que te tiram do jogo. De novo, comportamento. Se isso está fazendo sentido, deixa o like. E comenta uma coisa bem específica. Qual é a sua maior dificuldade hoje para ficar no jogo? É não ter reserva? É viver com contas fixas altas? É ansiedade para ganhar rápido? É medo de investir? Me diz qual é a sua. E agora eu quero fechar este primeiro episódio com uma frase que resume bem o espírito do livro, sem virar cópia. O dinheiro não premia quem parece brilhante por um momento. Ele premia quem consegue continuar por muito tempo. O seu objetivo não é ter a melhor semana, é construir uma vida financeira que não desaba no primeiro vento contra. Nos próximos vídeos dessa série, eu quero ir para duas ideias que completam essa. A primeira é como a gente confunde sorte com habilidade e como isso afeta decisões. A segunda é o conceito de suficiente, de por que nunca parecer suficiente pode te empurrar para riscos bobos mesmo quando você está indo bem. Mas por enquanto, se você ficar com uma coisa de hoje, que seja isso, proteja sua permanência. Não coloque sua vida financeira em apostas que te eliminam. Priorize margem. Priorize consistência. Priorize continuar. Comenta, eu vou fazer, se você vai criar uma margem mínima ainda esta semana, nem que seja começando pequeno. E se inscreve para acompanhar essa série, porque aqui a gente constrói riqueza com base, não com promessa.